Sejam bem-vindos. Nós vamos aqui dar continuidade ao nosso estudo de alguns quadriláteros notáveis. E hoje nós vamos estudar o retângulo e o losango. E como consequência desses dois, vai ter o quadrado também. Então vamos lá. Então a gente vai começar aqui com o retângulo, né? E qual o nosso objetivo? A gente tem que, primeiramente, ter uma definição do que é um retângulo, do que é um losango, depois do que é um quadrado. E a gente tem que trabalhar também e a gente ver outras maneiras de representar, ou seja, outras maneiras de você saber o que é um retângulo, o que é um losango. Isso aí nas aulas passadas a gente viu que a gente chama de caracterização. Ou seja, você arranja outra maneira de você dizer ou de você concluir que aquele quadrilátero ele é aquele quadrilátero específico que você está trabalhando. Nós vimos isso com paralelogramo, né? Por exemplo, nós vimos 3 caracterizações além da própria definição de paralelogramo. E vamos fazer isso com o retângulo e vamos fazer isso com o losango também. Então, definição, né, gente? O que é um retângulo? A única coisa que você pede para um quadrilátero ele ser um retângulo é que os 4 ângulos dele sejam iguais. Só isso. Ou seja, você tem que se certificar que esse camarada é igual a esse. Vou até chamar aqui, vou botar alfa, alfa e alfa. Então, a única coisa que você pede é que esses 4 camaradas aqui eles sejam iguais. E uma coisa interessante é que isso garante para a gente que todo retângulo vai ser um paralelogramo. Tá certo? A gente viu isso, ou a gente vê isso, na verdade, usando uma das caracterizações lá do paralelogramo. Por exemplo, a gente viu que para eu concluir que um quadrilátero é um paralelogramo, basta que os ângulos opostos dele sejam iguais. E é o que acontece aqui, ó. Na verdade, aqui todo mundo é igual. Mas, em particular, ó, esse aqui é igual a esse e esse aqui é igual a esse. Então, a gente já conclui de imediato que todo retângulo ele é um paralelogramo. E a pergunta é, será que eu consigo ver alguma propriedade num paralelogramo para eu concluir que ele é um retângulo? Claro, nem todo paralelogramo vai ser um retângulo. Isso é óbvio, a gente consegue exemplos, né, em que não são, você pega um paralelogramo e ele não é um retângulo. Mas será que eu consigo ver, ou seja, será que eu consigo caracterizar um paralelogramo para poder concluir que ele é um retângulo? Essa é a nossa pergunta que queremos responder. Então aqui, ó, a primeira coisa da gente que a gente tem que concluir é o seguinte: um quadrilátero ele é um retângulo somente se seus 4 ângulos são iguais. Então, na verdade, nem são iguais, né? Eu até errei aqui. É se somente se seus ângulos medem, né? Os 4 ângulos, vou colocar aqui, medem, corrigindo aqui, se somente se seus 4 ângulos medem 90 graus, né? Então, a primeira proposição da gente é mostrar que um quadrilátero ele é um retângulo se somente se seus 4 ângulos medem 90 graus. Claro, né? Se os 4 ângulos dele medem 90 graus, então é porque os 4 ângulos dele são iguais. E a conclusão pela definição que a gente viu é que ele é um retângulo. Mas como é que a gente conclui que ele sendo um retângulo, os 4 ângulos dele medem 90 graus? Cada um deles mede 90 graus. É simples, né? A gente já viu que se a gente pegar os 4 ângulos de um quadrilátero e somar, esses 4 ângulos tem que dar 360 graus. Como no caso do retângulo, cada um deles vai medir a mesma coisa, no caso eu estou chamando aí de alfa, então você tem que 4α é igual a 360 graus. A consequência disso é que o alfa tem que ser 90 graus. Então isso é simples, é uma propriedade que vocês já conheciam, né? É uma consequência direta da definição, mas é importante a gente entender esse conceito. Faça o seguinte, agora sim, uma caracterização do que é um retângulo. Ou seja, se você pegar um paralelogramo qualquer,
como é que você identifica, sem olhar para os ângulos, que esse paralelogramo ele de fato é um retângulo? Basta a gente olhar para as diagonais. Se as diagonais tiverem as mesmas medidas, então trata-se de um retângulo. Ou seja, se você já tiver informação que aquele quadrilátero ele é um paralelogramo, basta você observar se as diagonais dele são iguais. Se as diagonais tiverem a mesma medida, você conclui então que é um retângulo. Só que nós temos que provar isso. E para isso nós vamos usar a nossa velha e conhecida congruência, né? Congruência de triângulos. Então vejam, primeiramente, lembrando, como é um se somente se, a gente tem que provar ida e volta. Então a gente vai supor que aquele paralelogramo é um retângulo e vamos mostrar que as diagonais são iguais. E depois nós vamos pegar um paralelogramo com as diagonais iguais, com a mesma medida, e mostrar que é um retângulo usando apenas o que a gente já possui de informação. No caso, é a definição de retângulos. Os 4 ângulos são iguais ou os 4 ângulos são 90 graus. Então, vamos lá. Então, primeiramente, eu vou supor que o paralelogramo é um retângulo e vou mostrar que as diagonais têm a mesma medida. Então, se ele é um retângulo, pessoal, a gente sabe que esses ângulos aqui todos, eles medem 90 graus. Eles são iguais e medem 90 graus, que a gente acabou de fazer. Então, observem os seguintes triângulos. Eu vou olhar para esse triângulo aqui, certo? Que eu estou rachurando. E eu vou olhar para esse triângulo aqui, que eu estou rachurando. No caso desse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo e possui como hipotenusa essa diagonal. No caso desse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo também, que possui como hipotenusa a outra diagonal. Meu objetivo vai ser mostrar que eles são congruentes. Lembrando, eu já sei que é um paralelogramo, eu já tenho isso como hipótese. Então, eu sei que esse lado aqui, ó, esse pedaço de lado, é igual a esse, já que eu estou partindo do princípio que é um paralelogramo. Eu também sei que esse pedaço aqui ele é comum aos dois triângulos. Vou até botar dois tracinhos para diferenciar, né? Então, eu sei que ele é comum aos dois triângulos. E eu sei que esse ângulo aqui, esse triângulo, é 90 graus e que esse ângulo aqui desse triângulo é 90 graus. Então, eu posso concluir que esses dois triângulos aqui, eles são congruentes. Por qual caso? Pelo caso, ó, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. Se eles dois são congruentes, ou seja, se esse e esse aqui são congruentes, então a consequência é que o terceiro lado também vai ser igual, mas o terceiro lado é justamente a hipotenusa, ó, que são as diagonais. Com isso, a gente conclui que as diagonais elas são iguais. Então, eu parti do princípio que era um retângulo. Onde foi que eu usei que era um retângulo? Quando eu usei que esse ângulo aqui era igual a esse. Como eu sabia que esse paralelogramo era um retângulo, então eu pude usar esse fato. E aí mostrei que as diagonais elas têm a mesma medida. Agora, eu vou partir do princípio que o meu paralelogramo ele tem as diagonais iguais e tenho que chegar à conclusão que ele é um retângulo. Lembrando, como eu estou partindo que isso daqui, então vocês têm que imaginar que isso aqui é um paralelogramo. Embora eu já tenha feito a figurinha aqui em forma de retângulo, né? Vocês têm que esquecer por enquanto que ele é um retângulo. Mas como eu já sei que ele é um paralelogramo, uma coisa que a gente viu no paralelogramo é o seguinte: os ângulos opostos eles são iguais e esses ângulos aqui que eu vou chamar de adjacentes, nesse sentido aqui que eles são vizinhos, olhando esse sentido, claro, a gente sabe que a soma deles tem que dar 180. Né? A soma desse ângulo aqui mais esse aqui, no paralelogramo, tem que dar 180. Eles se complementam, né? Aí eu vou utilizar isso para poder chegar à conclusão. Porque é o seguinte, ó. Aí nós vamos observar agora esses dois triângulos aqui sob o aspecto de outra congruência de triângulos. Que congruência? A gente sabe que esse lado é igual a esse. A gente sabe
que esse lado aqui ele é comum, e a gente já tem que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço, porque a gente está partindo do princípio que as diagonais possuem a mesma medida. Se as diagonais possuem a mesma medida, então esses dois triângulos aqui, esse e esse aqui, eles são congruentes por lado, lado, lado. Então, se eles são congruentes por lado, 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 em particular, esse ângulo aqui, ele tem que ser igual a esse ângulo aqui, tá certo? Mas como é um paralelogramo, nós estamos partindo de que é um paralelogramo, como esse ângulo é esse ângulo que eu já concluí, e esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo aqui, porque é um paralelogramo, e esse ângulo aqui ele é igual a esse porque é um paralelogramo, então os quatro ângulos são iguais. Se os quatro ângulos são iguais, você está com um retângulo, tá certo? Então fique aí a prova dessa proposição. Agora lembrando, o que é que eu preciso saber para reconhecer um retângulo, além dos ângulos iguais? Basta você olhar se as diagonais elas são iguais. Se elas forem iguais, você já sabe que aquele quadrilátero ali, aquele paralelogramo, perdão, se trata de um retângulo. Não esqueçam que a gente já tem que ter informação que é um paralelogramo, porque senão não dá certo. Um corolário ou uma consequência disso é o seguinte: se eu pegar aqui um triângulo retângulo e eu ligar, ou eu pegar a mediana relativa à hipotenusa, essa mediana aqui ela vai medir a mesma coisa que metade da hipotenusa, ou seja, esse pedaço mede igual a esse e mede igual a esse. E é relativamente simples da gente entender por que que isso acontece. Vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui uma paralela ao lado AC. Então a gente constrói essa paralela aqui ao lado AC. Vamos construir uma paralela ao BC, ou seja, a gente vai formar um retângulo. O que a gente está fazendo aqui é formando um retângulo. Isso daqui é paralelo a isso. Isso daqui é paralelo a isso. Tá bom? Obviamente, esse ângulo aqui ele vai ter que ser 90 graus, né? Porque eu estou pegando paralelo, paralelo. E essas duas retas aqui, elas formam 90 graus uma com a outra. Então, obviamente, isso aqui vai formar também 90 graus. Então, você construiu aí um retângulo, tá certo? Claro que aqui é 90 e aqui também é 90 pela construção que você fez. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos ligar a diagonal, a outra diagonal desse retângulo. Porque você sabe que uma das diagonais é a tua hipotenusa. Aí você vai ligar a outra diagonal. Então, eu vou ligar aqui, ó. Pum, liguei aqui a outra diagonal. O que acontece? Primeiramente, como é um paralelogramo, essa figura aqui, como ela é um paralelogramo, você sabe que as diagonais se cortam ao meio. Então, já de imediato, você já tem que esse pedaçozinho aqui, ele é igual a esse pedaçozinho aqui. Tá certo? Só que você ainda tem mais. Você tem também, como é um retângulo, que as diagonais, elas medem, têm a mesma medida. E como aqui também se corta ao meio, então é a mesma medida, também é dois tracinhos aqui. Então eu posso tranquilamente colocar dois tracinhos. Pronto. Basta você olhar agora só para essa figura aqui. Aqui, claro, é a mediana do teu triângulo retângulo, porque ele está indo até o ponto médio. Então aqui é o ponto médio, né? E se você observar, a gente concluiu que ele mede dois tracinhos, assim como esse mede dois tracinhos, e esse aqui mede dois tracinhos. Morreu o assunto. Então você só fez construir um retângulo para poder enxergar esse fato aí tão interessante. Certo? Então nunca esqueçam disso. É um fato, pessoal, muito usado, né? Isso aqui é muito usado. Se você pegar, ou seja, se você pegar a tua mediana relativa à hipotenusa num triângulo retângulo, nunca esqueçam isso, que esse pedaço mede a mesma coisa que esse pedaço, que mede a mesma coisa que esse pedaço. Inclusive, isso aí tem a volta. Ou seja, se você pegar um triângulo qualquer e você ligar uma mediana e acontecer esse fato, ou seja, esse pedaço ser igual a esse, então você consegue concluir que esse triângulo ele é um retângulo, triângulo retângulo, tá certo? Então não esqueçam disso. Eu acho que até fez isso em alguma aula, se não me falha a memória, não sei se foi isso ou foi em desenho geométrico.
Mas vocês podem retornar aí e verificar. Se não me engano, a gente já mostrou esse fato em si. Bom, continuando aqui, a gente tem que mostrar, ou a gente tem que definir, a partir de agora, o que é um losango, né? Se no retângulo a gente pedia que os 4 ângulos fossem iguais, aqui eu vou pedir que os 4 lados eles sejam iguais. Cuidado para não confundir, porque muitos de vocês já estão acostumados com a figura que a gente vai ver daqui a pouco, que é o quadrado. E as pessoas elas gostam de pensar que a única propriedade que caracteriza um quadrado são os lados serem iguais. Mas não é isso, tá certo? A gente vai ver daqui a pouco a definição realmente. Se tiver apenas os lados iguais, os 4 lados iguais, não necessariamente é um quadrado, é um losango. Essa é a definição de losango. E claro que uma conclusão que a gente consegue tirar de imediato é que todo losango ele é um paralelogramo. Por que, professor, que todo losango é um paralelogramo? Porque, pessoal, os lados opostos eles são iguais. E a gente viu que quando os lados opostos em qualquer quadrilátero são iguais, trata-se de um paralelogramo. Como aqui todo mundo na verdade é igual, ou seja, não é nem só os lados opostos, mas todos os lados são iguais, em particular, os lados opostos eles são iguais. O que você está diante, então, de um paralelogramo. Então, a gente já tem de imediato essa inclusão aqui, ó, dos losangos dentro dos paralelogramos. Obviamente, nem todo paralelogramo é um losango, porque você consegue construir paralelogramos em que os 4 lados não são iguais. Então, a gente não precisa nem se preocupar com relação a isso, você facilmente vê um contra-exemplo desse que essa inclusão aqui ela é estreita, certo? Quando eu quero dizer inclusão estreita, só explicando, significa que esse conjunto de losangos está dentro do conjunto de paralelogramos, mas não é igual ao conjunto total, certo? É como se fosse assim, aqui é o conjunto dos paralelogramos, aqui é o conjunto dos losangos. Então, um está contido no outro, não sendo o mesmo conjunto, não sendo igual. Professor, como é que eu consigo, então, identificar um losango sem olhar para a questão dos lados? Basta você olhar se as diagonais elas são perpendiculares. Então, se o teu paralelogramo, novamente, eu estou partindo do princípio que é um paralelogramo, tá certo? Se o teu paralelogramo ele tiver as diagonais iguais, perdão, as diagonais perpendiculares, então você pode concluir que trata-se de um losango. Assim, claro, como todo losango tem as diagonais se cortando de forma perpendicular. Então vamos provar isso? Novamente a gente vai usar um pouquinho de congruência de triângulos, não é nem um pouquinho, é um pocão de congruência de triângulos. A gente olha para esses dois triângulos aqui, ó. Vamos olhar para esse. Vamos inicialmente, claro, supor que é um losango. Então a gente está partindo do princípio que é um losango. Vamos mostrar que as diagonais elas são perpendiculares. Então, deixa eu só dar aqui nome aos pontos. Vou chamar esse aqui de A, de B, de C, esse aqui de D. Para ajudar a gente a identificar aqui. Talvez seja bom a gente chamar também esse ponto do meio, ponto M. Como é um paralelogramo, você já sabe que esse pedaçozinho aqui é igual a esse pedaçozinho aqui. Então, vou só colocar aqui para identificar. Ó, esse pedaço é igual a esse. Assim como esse pedaço aqui é igual a esse. A gente não vai usar não vai precisar desse fato aqui. Mas esse fato aqui ajuda a gente. Aí, o que acontece? Esse lado ele é igual a esse lado aqui. Porque eu estou inicialmente partindo do princípio que é um losango. Então, eu vou identificar aqui com 3 tracinhos. Ó, 3 tracinhos, 3 tracinhos. Aí basta agora a gente olhar para esses dois triângulos. Esse e esse. Eles são congruentes. É imediata a congruência deles. Porque eles têm os 3 lados com as mesmas medidas. Ó, 3 tracinhos, 3 tracinhos. Um tracinho, um tracinho. E esse lado aqui, o 2 tracinhos, ele é comum. Então, esses dois triângulos, eles têm, consequentemente, os mesmos ângulos. Em particular, esse ângulo bem aqui, ele tem que ser igual a esse ângulo bem aqui.
Porque ambos estão olhando, ó, para o lado 3 tracinhos. Então, se eles são iguais, vou chamar aqui vou chamar ele de alfa e vou chamar esse aqui de alfa. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que alfa mais alfa dá 180, ó. Completa aí uma reta, né? Então você sabe que alfa mais alfa dá 180 graus. Ou seja, seu alfa ele tem que ser 90 graus. Então a gente parte do princípio que era um losango e concluímos então que as diagonais se cortam em 90 graus. Agora nós temos que fazer a volta, que é supor que o teu paralelogramo ele é as diagonais dele se cortam, né? Perpendiculares, e aí chegar à conclusão que a gente está tratando de um losango. Vamos lá. Agora nós vamos fazer o seguinte. Como eles se cortam ao meio, eu já sei que se cortam ao meio, então eu sei que isso aqui é 90 graus. Novamente eu vou olhar para esses mesmos dois triângulos aqui. E vou de novo usar a congruência deles, só que observando por outro lado. Por quê? Porque a gente sabe que esse lado aqui ele é igual a esse. Lembrando que isso aí é um fato exclusivo de eu estar trabalhando com um paralelogramo. Eles são iguais, então, esses lados. Esse lado aqui ele é comum. E eu já tenho como hipótese, porque eu estou trabalhando que as diagonais são perpendiculares, que aqui é 90 graus. Então, esses dois triângulos eles são congruentes por qual caso de congruência? Lado, ângulo, lado. De novo, lado, ângulo, lado. Se eles são congruentes, então o terceiro lado aqui, que é esse aqui, ó, que é o que a gente queria, são lados que têm a mesma medida. Se são lados que têm a mesma medida, você conclui que aqui é 3 tracinhos, aqui é 3 tracinhos. Como eu estou trabalhando com um paralelogramo, então esse lado aqui tem que ser igual a esse. Então aqui também é 3 tracinhos. E de novo, como eu estou trabalhando com um paralelogramo, aqui também é 3 tracinhos. Então eu coloco aqui, ó, 3 tracinhos. Todos os lados são iguais. Conclusão, tenho um losango. Então, isso aí caracteriza os losangos. Um pequeno resumo para a gente poder também chegar aí aos quadrados, né? A questão aí dos quadrados. Eu acho que isso aí é a última parte, né, da aula de hoje. Mas é o seguinte, pessoal, eu vou chamar de R o conjunto dos retângulos, tudo bem? Então, R aí é o conjunto dos retângulos. Vou chamar L o conjunto dos losangos. Vou chamar de P o conjunto dos paralelogramos e vou chamar de T o conjunto dos trapézios. Então, a gente já viu na aula passada trapézios, vimos paralelogramos. Na aula de hoje, vimos os losangos e vimos os retângulos. O que acontece? A gente pode concluir o seguinte fato. Ó. Observem esses conjuntos aqui, tá bom? A gente sabe que se a gente pegar todos os retângulos e unir com os losangos, todos eles são paralelogramos. Ou seja, a união dos conjuntos dos retângulos com os losangos está dentro dos conjuntos dos paralelogramos, porque todo retângulo é um paralelogramo e todo losango é um paralelogramo. Claro, essa inclusão aqui ela é estrita, ou seja, não é igual. O conjunto, né, dos retângulos com os losangos não são todos os paralelogramos, porque a gente tem paralelogramo que não é losango, a gente tem paralelogramo que não é retângulo. Então, essa inclusão aqui ela é estrita. Na aula passada, a gente viu que os paralelogramos, todo paralelogramo é um trapézio. Então, a gente viu isso aí de forma clara, mas nem todo trapézio ele é um paralelogramo, ou seja, os paralelogramos, o conjunto deles está contido de forma estrita no conjunto dos trapézios. Aqui nessa linha a gente consegue então concluir o seguinte, ó, todo retângulo é um trapézio, todo losango é um trapézio, todo paralelogramo é um trapézio. Nem todo trapézio é um paralelogramo, nem todo trapézio é um losango, nem todo trapézio é um retângulo, tá certo? Porque essas inclusões aqui elas são estritas. Professor, e os quadrados? Porque eu estou vendo aqui um Q, né? Então vocês devem estar se perguntando, o que é um quadrado? Pessoal, um quadrado nada mais é do que um quadrilátero que é ao mesmo tempo
um retângulo e um losango. Ou seja, para ser quadrado, você tem que ter os 4 lados iguais, mas não é só isso, você tem que ter os 4 ângulos iguais. Então não esqueçam disso, para ser quadrado tem que ter essas duas propriedades. Os 4 ângulos eles têm que ser iguais e os 4 lados têm que ser iguais. Então esses dois fatos têm que acontecer. Não adianta só ter os 4 lados iguais ou apenas ter os 4 ângulos iguais. Os dois fatos têm que acontecer para você estar diante de um quadrado, tá bom? E claro, a gente pode usar as caracterizações que a gente viu, acabou de ver aí, para um losango e para um retângulo. Então, ao invés de você olhar os 4 lados e os 4 ângulos iguais, basta você ver se as diagonais são iguais e se elas se cortam perpendicularmente. Isso aí vai mostrar que você está diante de um quadrado, né? Aquela figura, uma das figurinhas mais simétricas, talvez depois do círculo, né? E do triângulo equilátero, ou no mesmo patamar, talvez, do triângulo equilátero, você tem o quadrado em que os 4 lados dele são iguais, os 4 ângulos são iguais, as diagonais elas se cortam ao meio, né? Se cortam ao meio, formando 90 graus e tem a mesma medida. Fica como exercício seguinte: provar que esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles medem 45 graus. É facinho, é simples. Então, com certeza, vocês vão concluir direitinho aí esse, vamos botar assim, um exercíciozinho para casa. Que esses ângulozinhos aqui, eles são iguais. Tá certo? Pessoal, é isso que eu queria falar na aula de hoje.